Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos voltar às séries e essa série vai ser Libertação e Cura. Então, a gente interrompeu a semana passada para falar da viagem a Israel. Então, hoje será a libertação prática. E aí é, é levar a gente, né, a entender, a compreender que Cristo não só perdoa pecados, mas ele liberta de tudo aquilo que nos escraviza. Então, assim, né, quando a gente fica pensando na obra de Jesus, nossa mente vai para o perdão dos pecados, e isso é fundamental. A cruz, ela é o ato supremo do amor de Deus para nós, onde a dívida dos nossos pecados foi paga e abriu-se a porta do relacionamento restaurado com o Pai para nós. Então, ele decidiu se relacionar conosco. Ele não precisa disso, mas ele quis. E como ele é o Senhor da história, Senhor do tempo, né, nós precisamos compreender qual é a sua obra, né? E a obra dele é infinitamente mais abrangente. Ele não, né, se limita a nos perdoar, mas se estende para nos libertar integralmente. E o objetivo dessa libertação não é só para a gente ficar, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou chique. Não é apenas individual, mas é para fazer do mundo um lugar melhor, o Tikkun Olam. Se você ler a Bíblia com cuidado, você verá que a justiça, o amor, a prática das boas obras é algo fundamental. A gente sabe que não é isso que nos vai levar a Jesus, é a nossa fé nele. Mas, como diz Tiago, mostre-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, é esse Tikkun Olam que é tão presente na vida, né, na história judaica, porque é o Jesus Senhor da história, é o Jesus que opera no tempo, né, que ele nos chama, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E esse chamado é para toda a população do mundo, é para todo ser humano. E Deus, no seu plano, escolheu separar um povo para que desse povo, né, esse povo aprendesse e ensinasse a nós qual é o plano e o propósito de Deus. Então, assim, Jesus quer nos transformar, nos capacitar a viver uma vida plena e livre, aqui e agora. Isso é possível. Ele veio para nos desatar daquelas correntes invisíveis, aquilo que nos prendem, sejam elas correntes espirituais, emocionais, físicas, sociais. E isto não é, como eu já falei, para a gente ficar mais bonitinho na fita, não. Isso é para podermos cooperar, para levar Jesus e sua transformação para todos. Vou pedir para ver o vídeo até o fim, né? Saber que o plano de Deus é muito maior do que a gente imagina ou pensa. E pedir, né, para compartilhar, assinar o canal, clicar no sininho, né? Comentar. Quem sabe, nesse exato momento, alguém está precisando de ouvir essas palavras. Então, a gente vai começar, né, já que é libertação prática. Então, que correntes são essas? Que é isso que tem aí, que eu estou falando, que o Senhor veio para nos libertar? Libertar de crer. De quê, né? Então, nós estamos, né, querendo mostrar hoje que muitas prisões são invisíveis, mas elas são reais. E que Jesus tem autoridade para nos libertar. Existem prisões que ninguém vê. Nem toda escravidão é física. E Cristo tem autoridade sobre toda forma de escravidão. A verdadeira libertação começa quando a gente se rende a Ele, né? Então, eu gostaria de te ajudar a compreender que muitas pessoas já foram salvas,
mas ainda vivem aprisionadas por hábitos, por pecados, medos, culpas, mentiras, né? A verdadeira libertação não consiste apenas em um momento de oração, é um estilo de vida, mas viver diariamente debaixo da autoridade de Cristo. Prepare os seus corações para serem tocados pela amplitude da obra de Deus. Uma obra que visa a cura e a libertação completa do ser humano, de todos, não somente de um, né? E a pior prisão é aquela que ninguém percebe, nem mesmo quem está preso, né? Então, né, se a gente fala de prisão, a gente costuma imaginar grade, muro, cadeado, mas as prisões mais perigosas são aquelas que ninguém consegue enxergar. Então, as pessoas muitas vezes são livres fisicamente, mas presas ao medo, à culpa, ao ressentimento, ao orgulho, aos vícios, e alguns deles terríveis, como a pornografia, o dinheiro. São pessoas presas, né, à aprovação das pessoas, ao passado, aos próprios pensamentos. Muitas vezes elas sorriam por fora, mas vivem acorrentadas por dentro. Jesus veio justamente para esse tipo de prisão, né? Então, assim, eu vou contar uma parábola das correntes invisíveis, é o nome dessa parábola, quem sabe pode nos ajudar a compreender, né? Que é algo que às vezes a gente nem sabe explicar, mas acontece. Então, diz assim a parábola. Eu vou ler para vocês. Conta-se que um rabino caminhava pelas ruas de uma aldeia quando encontrou um homem sentado diante da porta de sua casa. O homem parecia forte, saudável e livre, mas seu rosto era triste. O rabino perguntou: por que você não vai ao mercado? Há trabalho, amigos e vida lá fora. O homem respondeu: não posso. O rabino olhou ao redor. Não havia soldados, não havia muros, não havia correntes. Intrigada, ele perguntou: mas o que o impede de sair? O homem respondeu em voz baixa: ninguém. O rabino insistiu: uai, então por que permanece sentado? O homem abaixou a cabeça e disse: porque há muitos anos disseram que eu nunca conseguiria vencer meus erros. Acreditei nisso. Desde então, sempre que penso em sair, uma voz dentro de mim diz que não adianta tentar. O rabino ficou em silêncio por alguns instantes. Depois pegou um pequeno pedaço de corda e colocou delicadamente sobre os pulsos do homem. Sorriu e perguntou: consegue romper essa corda? O homem a rompeu facilmente. Então o rabino disse: percebeu? A corda era fraca. O homem respondeu: sim. O rabino continuou: agora vejam as correntes que realmente prendem você. O homem olhou para os próprios braços. Não havia nenhuma. Então o rabino apontou para sua cabeça e para o seu coração e disse: as correntes mais fortes não são feitas de ferro. São feitas das mentiras que aceitamos como verdade. O homem perguntou: quem pode quebrá-las? O rabino respondeu: a verdade de Deus. Porque quando a verdade entra, a mentira perde sua força. Naquele dia, o homem compreendeu que passara anos preso, não por cadeias reais, mas pelas palavras, mesmo mentirosas, mas que ele deu autoridade a elas quando acreditou. Ele levantou-se, abriu a porta da sua casa e voltou a caminhar pela aldeia. Então, aqui é uma história que nos faz lembrar quantas pessoas podem viver assim, fisicamente livres, mas espiritualmente presos. As correntes invisíveis, elas podem aparecer de diversos jeitos, né? Com nome diferente. Ah, eu não vou mudar, eu não vou conseguir, eu sou fraco demais. Ah, Deus não pode me usar, meu pecado é maior que a graça. Ah, sempre fui assim. Essas frases parecem pensamentos, mas quando aceitas continuamente, elas se tornam correntes.
Então, vamos analisar um pouquinho, né? Eu vou trazer 4 pontos aqui sobre essas correntes, né? São correntes que ninguém vê. Nem toda prisão possui grade, né? Então, como a gente já falou, pessoas que não conseguem perdoar, confiar, descansar, obedecer, abandonar um pecado recorrente. Por quê? Porque existem correntes invisíveis. E, queiram alguns ou não, há o inimigo das nossas almas. É Satanás, é o diabo, eu gosto de chamar de chifrudo. Ele prefere correntes invisíveis, elas são menos percebidas, menos pessoas podem apontar para vocês, porque sempre uma pessoa ajuda a outra. E é para isso que Deus nos fez, para viver em comunhão, para que a sua, o seu dom, a sua graça ajude o outro. E assim a gente pode, vamos dizer, crescer junto, um ajuda o outro. Então, se uma prisão não é perceptível, quem vai poder ajudar? Pode ser mais difícil, né? Mas o Senhor tem na sua palavra que Ele veio para nos libertar. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, assim, tem correntes que ninguém vê. Outro ponto, toda prisão começa pequena. Ninguém acorda completamente escravo. É um processo. Primeiro vem uma escolha, um hábito, depois um costume, depois uma necessidade e finalmente prisão. Você não consegue mais sair dela. E a gente sabe que isso cresce, não permanece pequeno. Porque é do interesse do chifrudo que cresça, que te aprisione, que te impeça de cumprir todo o plano que Deus tem para você. Mas o ponto 3 é super importante. Por quê? Porque Cristo quebra correntes. Lembra da história de um gadareno? Ele estava aprisionado e o Senhor o libertou. Por que você está assim? Jesus simplesmente libertou. A autoridade de Cristo é maior que qualquer prisão. Vocês podem ir lá depois e ler a história do gadareno. Hoje eu não vou apresentar ela aqui, mas eu vou mostrar o que? João 8,36 já é o fato consumado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe que ele não falou, vocês tentarão ser livres. Não, verdadeiramente sereis livres. Então, isso é uma promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude. Então, se ele prometeu, ele tem suprimento, ele tem saída para essas prisões que parecem invisíveis, que parecem te impedir de crescer, de avançar. E o ponto 4, a liberdade precisa ser vivida. Então, muita gente acha que Deus faz tudo. Ele pode fazer, ele é Senhor, mas ele escolheu desde o Éden, quando ele saía à tarde para conversar com Adão, já foi uma demonstração de que ele queria conviver conosco. Então, ele pode fazer, mas ele escolheu não fazer, ele escolheu relacionar-se com você, viver com você. Então, a Bíblia mostra que a liberdade exige uma resposta humana. Depois de libertar o gadareno, Jesus lhe falou, volta para sua casa, ou seja, viva como um homem livre, vai e viva a vida comum do lar. E às vezes, né, você tem um encontro com Jesus, mas continua preso, mesmo depois de liberto. Então, é importante a gente olhar para isso e não apenas fingir que não existe, que não acontece, porque às vezes é o medo, é a culpa, é o orgulho, né? É a necessidade de aprovação das pessoas, é um pecado oculto. Muitas coisas podem estar impedindo e você tem que olhar para isso. Tem coisas que muitos falam, o tempo resolve tudo. Não. O tempo sozinho não resolve, ele só passa. Mas Deus, como é Senhor do tempo, ele pode intervir e alterar
essa situação, mas ele provê essa saída, mas ele quer que você corresponda. Não sei se vocês lembram, mas há tantos milagres que Jesus podia ter feito sozinho. Sabe, quando foi ressuscitar Lázaro, gente, o cara estava morto e, e tinha uma pedra. E aí pediu para mover a pedra, né? Várias situações. Pega, né, no primeiro milagre que foi transformação da água em vinho, pediu para os empregados encherem as taças, as talhas de água, e depois ele fez muitos e muitos outros milagres. Deus quis a cooperação do mundo, a cooperação das pessoas. Não que ele não possa fazer, há outros milagres que ninguém nem pediu, como a ressuscitar a filha lá na cidade de Naim, né? Então a mulher não pediu, mas Jesus ressuscitou o filho dela. Então, assim, Deus pode tudo. Inclusive, ele quer a nossa cooperação. Ele não precisaria, mas ele quer, ele pediu, é o plano dele. Isso fala de submissão, de aceitação, que você não é todo poderoso, que você precisa de ajuda. Então, é por isso que atrás dessa cooperação tem, né, uma submissão à real vontade de Deus. Então vamos falar um pouquinho mais em detalhe essa libertação que eu falei que pode ser no espírito, na alma e no corpo, porque a gente sabe que nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma que é emoção, vontade e mente e habitamos um corpo. Então, a libertação espiritual começa com o perdão dos pecados e a reconciliação. Esse é o fundamento, né? Porque foi Jesus que morreu e ressuscitou e perdoou os nossos pecados, e por causa disso nós estamos reconciliados com Deus. Então, a culpa e a condenação foi removida. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:13 e 14 também fala: ele nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Então há uma libertação da escravidão do pecado. Ele nos liberta desse poder dominador do pecado que nos escraviza e nos impede de crescer e nos impulsiona para continuar pecando, né? João 8,34 fala: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então tem que romper essa corrente. Tem que haver essa libertação, não só aquela que Deus preparou com o envio do seu filho, mas aquela que está na nossa alma, né? Então, Romanos 6,8 também fala: libertos do pecado, fostes feitos servos de justiça. Então, aqui faz uma pequena referência àquilo que eu falei, né? O Tikkun Olam, fazer do mundo um lugar melhor, isso tem a ver com justiça. Então, a gente também individualmente deve, né, ter essa missão. Então, a libertação dessa morte espiritual que tínhamos, estávamos afastados de Deus, e Jesus nos dá a vida eterna, né? Ele nos vivificou, estando nós mortos nas ofensas e pecados, que está lá em Efésios 2:1, né? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, fomos vivificados em Cristo. E a gente fala assim, espiritual, emocional e físico, mas é tudo junto, misturado. Não tem uma separação que fala, até aqui é meu ser espiritual, aqui agora é emocional. Somos um, tudo junto e misturado. Então nós devemos compreender isso. E infelizmente o pensamento grego, né, de o mundo das ideias ser superior e o mundo da matéria ser inferior, prejudicou a nossa compreensão, que assim não tem como separar o corpo, alma e espírito. Tudo está em nós. Nós somos esse ser integral. Mas para efeito de estudo, a gente vai falar de libertação emocional e mental. É o quê? É a libertação do medo, da ansiedade, né?
Segundo Timóteo 1,7 fala, porque o Espírito de Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, há provisão em Deus. Pela fé, a gente pode crer que Jesus falou isso. E se ele falou, é possível. Então, eu vou crer, né? Filipenses 4:6-7 também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Então, é tudo junto e misturado, né? As ansiedades, o medo, né? Isso o Senhor quer tratar. O Salmo 147:3 diz, ele cura os de coração quebrantado e lhes enfaixa as dores. Então, ele sabe que a gente sofre, que a gente tem dores, né? Então, ele cura as feridas profundas da alma, né? Que muitas vezes criado por abuso, por perda, rejeição, decepção, mas ele está lá. Isaías 61:1, que eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco, está escrito, ele me ungiu para restaurar os contritos de coração. Em outras versões está diz os aflitos de coração, né? E também, às vezes, os nossos pensamentos nos aprisionam, né? Jesus nos chama a renovar a mente. Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além, como eu disse, é tudo junto misturado, corpo, alma e espírito, também temos cura para o nosso corpo. Então, ele pode fazer. Não quer dizer que ele vai fazer em todos os casos, porque a morte, a primeira morte, ela acontece desde sempre que estamos aqui na Terra. E vai continuar acontecendo. Só que há uma promessa de ressurreição e com a segunda vinda, quem estiver vivo nem vai morrer, mas enquanto Jesus não voltar, isso vai fazer parte da nossa vida. Então, assim, mas não impede da gente buscar e querer a cura física. Então, assim, ele, em Mateus 8:16-17, olha só o que está escrito. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele não fez isso em todos os lugares. Ele não curou todas as pessoas que existiam na face da terra, mas ele mostrou que ele tem poder para curar, porque ele tem um plano, ele tem um propósito, e só ele é que sabe, né? Porque que algumas vezes não somos curados, mas é como se fosse assim, como se fosse não. Ele preparou essa cura, mas existem outras coisas envolvidas para que às vezes elas não se manifestem. Mas é uma promessa e nós podemos buscar essa promessa. Tiago 5:14-15 diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes oram sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, há relatos de muitas curas extraordinárias, curas que a medicina não pode, ela é limitada, mas os médicos mesmo ficam boquiabertos com certas curas. E, inclusive, há também ressurreição. Não ficou lá só em Lázaro. Há relatos nos dias de hoje de ressurreição. Então, Deus é um Deus de poder. Em Gálatas 3:13 fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, tudo que está escrito, a gente pode não entender lá, mas se cumpre, porque é promessa. Então, ele veio para nos oferecer uma salvação completa, que abrange o corpo, alma e espírito. E eu vou ler, então, mais detalhadamente Isaías 61:3, que em nome de Jesus você possa absorver essa verdade que está escrita na palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, em Lucas, está narrado isso no capítulo 4, 18 a 21. Ele mesmo declarou de si mesmo, ele abriu o livro de Isaías e falou, hoje se cumpriu essa palavra, né? E ele, então, Jesus aqui em vida, confirma toda essa profecia, né? E nesse Lucas, de 18 a 20, de 14 a 21, tem uma parte que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, assim, a libertação é integral, entendeu? E a palavra que eu li em Isaías se cumpriu, né? Quando Jesus declarou isso mesmo na sinagoga diante de todos, né? E voltamos a João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, isso é uma declaração, é algo que está disponível para nós, né? Também vou ler mais alguns versículos, porque a palavra, ela confirma tudo isso que a gente está falando. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A vida em Cristo nos liberta da condenação do pecado e da lei que nos escravizava. Então, o Espírito Santo é o agente dessa liberdade. 1 Coríntios 6, 12 e 13 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é o quê? Para você compreender que está aí a escolha diante de vocês, você pode iniciar o processo de libertação e cura, né? Então, a gente deve exercer essa liberdade com sabedoria, não nos tornando escravos, né? De nada. E então, já vamos, né, partir para a conclusão. O que a gente vai refletir? Eu vou falar 4 pontos aqui. A amplitude da salvação. Ela não apenas lida com o passado, que são os pecados perdoados, mas também com o nosso presente, libertação das escravidão, e o nosso futuro, que é a esperança eterna, né? Está explícito lá, Jesus vive e voltará, né? Nós precisamos de identificar nossas prisões, que podem ser vícios, né, de álcool, drogas, pornografia, medos, ansiedades, ressentimentos, doenças crônicas, traumas não curados, hábitos destrutíveis que às vezes parecem incontroláveis. Então, Jesus tem a promessa para nos livrar disso. Ele declarou que ele veio para nos dar liberdade. Essa promessa é para todos que creem. E ele não veio apenas para perdoar, mas para nos desatar, nos livrar dessas prisões invisíveis. E a liberdade é uma pessoa. A verdadeira liberdade não é um conceito abstrato, mas uma realidade que a gente encontra em Jesus Cristo, que é a fonte, a garantia da nossa libertação. Ela não é uma teoria, é uma realidade prática que deve ser experimentada no nosso cotidiano. Então, não é apenas assim, perdão, é poder. Jesus não apenas removeu a nossa culpa, mas nos deu poder para vivermos livres da escravidão. E isso é aplicado em todas as áreas, seja um vício, um medo, uma ferida emocional que não cicatriza, uma doença física persistente. Jesus tem o poder de libertar. E é um presente para ser recebido.
A libertação é oferecida a todos que creem. Precisamos entender que a importância da fé para receber Cristo, né? E como conclusão, Jesus não morreu apenas para perdoar pecados, morreu para restaurar nossas pessoas inteiras, para nos restaurar por tudo. Não apenas tirar você do Egito, mas tirar o Egito de dentro de você. Então, recapitulando lá aqueles pontos, né, que a gente falou, os 4 pontos, toda corrente invisível começa com uma mentira que é aceita como verdade. Quem anda em Cristo não precisa viver como o prisioneiro do passado. A prisão mais difícil de quebrar é aquela que aprendemos a chamar de normal. Jesus não abre apenas a porta da cela, ele nos ensina a caminhar em liberdade. A graça não apenas perdoa, ela também transforma e liberta. Então, em Cristo Jesus, eu rejeito e desejo que você rejeite toda mentira que te escravize. Eu recebo a verdade do Evangelho e escolho viver como alguém verdadeiramente livre, porque se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Então, assim, são vários os vícios que a gente falou aqui, eu não vou, né, me deter a eles, é vício em álcool, até tipo assim, coisas mais simples, medo de falar em público, ressentimento profundo, uma doença crônica que te paralisa e outras coisas que a gente já falou. Então, eu vou pedir para que nessa semana eu queria te convidar a refletir sobre as áreas da sua vida onde você se sente escravizado. Ore e peça a Jesus Cristo que aplique sua obra libertadora nestas áreas. Reconheça que ele já conquistou a vitória e que a liberdade está disponível para você. Identifique essas prisões. Onde você se sente escravizado? Quais áreas precisam de libertação prática de Cristo? Acredite na amplitude da obra de Jesus. Ele veio para libertar completamente. Receba essa libertação pela fé. Ore a Jesus e peça que ele aplique sua obra redentora e libertadora em cada área que você identificou. Confesse seu pecado, creia em sua cura, declare sua liberdade. Não só confessar, tem que arrepender, né? E mudar, ou decidir mudar. Então, essa libertação não é um sonho distante, mas é uma realidade poderosa e transformadora, que está disponível para você hoje. Permita que ele o desate e viva a vida plena que ele planejou. Às vezes isso pode não funcionar de primeira, pois há situações mais complexas que envolvem seu histórico pessoal e familiar. Se você já tentou várias vezes ser livre, se você quer ser livre e não conseguiu, talvez você precisa de mais ajuda. Eu recomendo 2 ministérios, além do de Neuza e Tioca. Eu já fiz curso nesses, né, tanto com Neuza e Tioca quando ela era viva, mas o ministério dela continua. Tem a pastora Tânia Tereza, que faz o SILC, é um Seminário Internacional de Libertação e Cura. Você pode entrar no site, pastora Tânia Tereza. Tem a IFOL, Escola Integral de Libertadores, Integral de Formação de Libertadores. O pastor Cote, que tem uma longa experiência e realiza isso nas bases da Jocum. Aqui mesmo em Contagem, vai ter semana que vem, dia 29 e 30, 31, dia 1º, vai ter o EIFOL 3, que é sobre famílias. Eu vou fazer, né? Eu já fiz a EIFOL 1, EIFOL 2. Eu até, sou capacitada em ajudar pessoas nesse processo de libertação e cura. Se porventura você não conseguiu, fazendo esses passos, orando, clamando a Deus, a sua libertação, pode ser necessária ajuda. Eu recomendo esses 3 ministérios, né, da Neuza e Tioca, se alguém estiver em São Paulo, né? A Tânia Tereza também opera em São Paulo, o pastor Cote no Paraná, mas nas bases da Jocum
né? Aqui em Contagem mesmo, ele vem fazer cursos e outras pessoas são capacitadas por ele e avalizadas por ele para fazer. E me disponho também a te ajudar. Então, já vamos, né, na finalização com uma oração. Senhor meu Deus, eu oro, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um e que elas possam persistir em buscar o Senhor até que ela consiga a libertação. Mesmo sabendo que é um processo, não desista. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer contar conosco para que o seu plano de um mundo melhor aconteça. Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu relacionar conosco desde o Éden e Ele não mudou de ideia. Tenham todos uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada, você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima semana.